Gálatas, capítulo 5, ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar e que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis de nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continua sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Oxalá, até se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia, até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vides que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutinárias e coisas semelhantes, e outras semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já doutra vós preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo aqui? Paulo vai mandar uma carta para a comunidade dele de Gálatas, e a comunidade dele, ele coloca ela contra a parede, dizendo para a comunidade dele que ela tem que escolher ou a lei ou Cristo. Por quê? Porque a própria lei de Tiago, a própria escritura de Tiago diz que todo aquele que segue a lei judaica, se a mesma lei que diz faça isso, também diz não faça aquilo, né? Então, ou seja, Paulo está dizendo para a comunidade dele o seguinte: vocês não são judeus, vocês não seguem as leis dos judeus. Então, vocês não têm que circuncidar, porque se vocês se circuncidarem, vocês estarão obrigados a seguir todas as outras leis. E Cristo não vai servir de nada. Por quê? Porque Cristo veio para libertar vocês da escravidão, que é a lei dos judeus. É basicamente isso que Paulo está querendo dizer, certo? E ele vai ir contra João, porque ele vai dizer que Cristo é Espírito. E o próprio João, que é um dos discípulos de Jesus, que tem autoridade, né, que Jesus inclusive disse que daria para eles 12 tronos para eles julgarem juntos as tribos de Israel. São os discípulos de Jesus que Jesus deu autoridade para ele. Por isso que Paulo diz que ele não segue nenhuma autoridade. Por quê? Porque ele não quer seguir nenhuma autoridade do discípulo de Jesus. Ele vai dizer que Jesus veio em espírito, que Jesus é espírito, que Jesus habita no coração deles. Mas o próprio João, que é discípulo de Jesus, que Jesus deu autoridade para ele, diz que o anticristo é aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Porque quando Jesus ressuscitou, após Jesus ter ressuscitado, os discípulos achavam que Jesus era um discípulo, Jesus era um espírito. Jesus fala para ele assim: pega em mim aqui, vê que eu tenho carne e tenho osso, para vocês verem que eu não sou espírito. Por quê? Porque espírito não tem carne nem osso. Então, o próprio discípulo de Jesus dizia que Jesus vinha em carne. Qualquer um que dissesse que Jesus não tivesse vindo em carne só após a ressurreição dele, tivesse dizendo que Jesus tinha vindo em espírito, era o anticristo. Então, Paulo era o anticristo. Então, como ele está convencendo essa comunidade que a não
seguir a lei judaica, né? Porque segundo ele, Jesus disse que veio para cumprir a lei, né? Não para abolir a lei, né? Mas aí Paulo, ele perverte, né, as mensagens de Jesus, e ele aqui vem colocar como se Jesus estivesse contra a lei, né? Jesus se colocava acima da lei, mas ele não era contra a lei, né? Ele poderia agir acima da lei, mas as outras pessoas não, né? Então, senhoras e senhores, Paulo, ele vai dizer para essa comunidade dele aqui para ela não circuncidar, porque ela se circuncidar de nada Cristo vai servir, porque Cristo veio para libertar ela dessa lei, porque as pessoas que estavam lá diziam assim, se vocês quiserem ser como Cristo, vocês têm que ser judeu, porque Jesus também circuncidou. Aí Paulo vai dizer, não, a circuncisão não é de nada, Cristo é maior do que a circuncisão, e vocês, Cristo veio para libertar vocês da circuncisão e de toda a lei, certo? E se alguém tentar persuadir vocês disso aí, né, dizendo que vocês têm que circuncidar, essa pessoa aí não vem daquele que nos chama, ou seja, não vem da parte de Jesus, certo? Aí ele vai dizer que aqueles que continuarem perturbando eles, né, que esses deveriam sofrer condenação. Então qualquer pessoa que dissesse para eles que eles deveriam se circuncidar deveria sofrer qualquer condenação, né? Então ele vai dizer, se vocês estão me perseguindo por causa da circuncisão, ou seja, porque eu prego que não se deve circuncidar, então está desfeito o escândalo da cruz. Por quê? Porque eles, já que Paulo considerava Jesus um líder, um rei, as pessoas consideravam isso um escândalo. Como é que Paulo poderia considerar um cara que era líder e rei dele, um cara que foi morto como terrorista por Roma, né? Então Paulo está querendo basicamente dizer assim, se eu faço a vontade dele, né, e eu estou indo contra a circuncisão, então o fato dele ter sido morto, né, e eu ser morto também por causa disso, por ir contra a circuncisão, contra a lei dos judeus, desfaz o escândalo na cruz, ou seja, ele realmente pode ser meu rei, ele pode ser meu líder, porque nós lutamos pelo mesmo objetivo. Então eu considerar ele como rei não é mais um escândalo, porque ele é contra a circuncisão, eu também sou contra a circuncisão, o que é engano de Paulo, que o próprio Jesus circuncidou, né? Então ele vai dizer que era melhor que aqueles que incitavam as pessoas a circuncidar, né, que Paulo considerava isso uma rebeldia contra Jesus, Paulo vai dizer que era melhor que eles se mutilassem, ou seja, que eles se cortassem, né? É melhor que eles se cortassem, né? Aí Paulo vai dizer que a única lei que eles têm que seguir é a lei que Jesus deixou para eles, que é o quê? Amar uns aos outros como Jesus amou eles, porque era a única lei que eles tinham que seguir, certo? Mas se eles continuassem devorando uns aos outros lá, discutindo uns com os outros lá, então eles estavam desobedecendo a principal lei de Jesus, certo? Aí ele vai dizer que eles são as pessoas que se circuncidam, que seguem a lei dos judeus, e aqui ele se refere principalmente aos discípulos de Jesus, Tiago, João e Pedro, né? Eles são pessoas que seguem as obras da carne, mas então Paulo e seus discípulos seguem a Jesus, que é o Espírito. Então, ou seja, Paulo é o anticristo, porque ele transforma Jesus num ser que veio como carne e osso, a ressurreição nesse sentido, né, num ser de espírito que habita dentro deles. Ele está criando uma nova religião que, se Jesus estivesse hoje dentro do túmulo, ia ficar revirando dentro do túmulo, dizendo, alguém para Paulo, o que Paulo está fazendo? Como assim? Eu vim em espírito, eu vim em carne, certo? Mas aí ele vai dizer, né, que os seguidores dele deveriam andar no espírito, porque o espírito militava contra a carne, ou seja, o espírito, eles, seguidores de Paulo e de Jesus, militavam contra a carne, ou seja, aqueles que eram seguidores de Jesus. Porque ele vai dizer que os seguidores de Jesus, os seguidores, eles militavam a favor do espírito, né? E o espírito que é a longanimidade, a bondade, a servidão, certo? Ele vai dizer que esse é o fruto do espírito, né? O fruto do espírito é a bondade, a fidelidade, ou seja, a fidelidade ao regime de Jesus, a bondade ao regime de Jesus, a mansidão ao regime de Jesus, ou seja, não discutir o domínio próprio sobre as leis que Jesus trazia sobre eles, né? E as pessoas que andavam na carne, né, que eram os discípulos, eles andavam na impureza, eles andavam na lascívia, na idolatria. Então os discípulos de Jesus também andavam na idolatria, porque Jesus dizia que eles tinham que amar mais ele do que o pai e a própria mãe, então, ou seja, isso é idolatria. Eles andavam também na inimizade, porque Jesus teve que estabelecer para os próprios discípulos um mandamento de amar uns aos outros, porque eles brigavam muito. Então, ou seja, até os próprios discípulos de Jesus então andavam na carne. Como é que Paulo e seus discípulos andavam no espírito, né? Espírito não existe, né, nesse sentido, né? E ele vai dizer também que quem andava na carne também andava com ciúmes. Então ele está dizendo que o próprio Deus também tinha ciúmes, porque o próprio Deus
tinha ciúmes do povo de Israel, tinha ciúmes do povo de Jerusalém. Isso mesmo que está na Bíblia, não é nem eu que estou inventando, né? Inveja também, bebedice. Os próprios fariseus, quando viam Jesus voltando do casamento, diziam que ele era um beberrão, que ele era um grutarrão, ou seja, uma pessoa que bebe até cair. Então Jesus também andava em carne. Paulo está confessando que Jesus andava em carne. Ou seja, Jesus não era espírito, nem o próprio Jesus era espírito. Paulo está querendo transformar ele em espírito, né? Então ele vai dizer que nenhum desses que praticam essas coisas herdarão o reino dos céus, né? Herdarão o reino de Deus, os que praticam tal coisa. Então os discípulos de Jesus, por amarem Jesus mais do que o próprio pai e a própria mãe, isso é idolatria, não entrar no reino do próprio Jesus, que vinha trazer no reino de Deus, que Paulo está defendendo. Então os próprios discípulos que brigavam entre si, então que tinham discórdia, brigavam entre si, então não iam entrar no reino de Jesus, no reino de Deus aqui, segundo Paulo, né? Então o próprio Jesus também não iria entrar no reino dele, já que Jesus era um beberrão, um grutarrão, né? Porque os próprios fariseus, quando ele estava vindo da festa, diziam que ele era um beberrão, ali vem um beberrão, um grutarrão, ou seja, uma pessoa que bebe até cair, que come sem limites. Ou seja, até Jesus não ia entrar no reino que ele mesmo ia trazer. Ou seja, Paulo se contradiz, né? Ele vai dizer, mas apenas aqueles que seguem que têm o fruto do Espírito, ou seja, porque ele diz que a igreja de Gálatas, né, ela recebe Jesus como Espírito, então Jesus habita dentro dela, o que é contra o próprio ensinamento dos discípulos de Jesus e do próprio Jesus que veio em carne, né? Ele vai dizer que esses carregam a bondade, a fidelidade, ou seja, a bondade, né, a fidelidade, a doutrina, né, a mansidão com a doutrina, né, o domínio próprio, etc. Aí ele vai dizer que os seguidores de Jesus, eles que Jesus habita dentro deles como Espírito, né? Eles crucificaram a carne, crucificaram nada, porque eles brigam entre si, o próprio Paulo está chamando eles, que eles brigam entre si, né? Ou seja, não tem nem pé nem cabeça os ensinamentos de Paulo, né? Aí ele vai dizer, se nós vivemos em espírito, então também devemos andar em espírito, não nos deixamos possuir pela vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, ou seja, a própria comunidade dele não tem espírito nenhum, não tem Jesus nenhum em espírito. Por quê? Porque ele precisa chamar a atenção da comunidade dele, pedindo para a comunidade dele não ficar se vangloriando e tendo inveja uns dos outros. Porque eles têm inveja uns dos outros. Eles têm inveja dos judeus que se circuncidam e por isso eles querem se circuncidar, mas ao mesmo tempo eles não podem, porque Paulo impede eles de se circuncidar em nome de Jesus, dizendo que isso é contra Jesus. Então, ou seja, eles mesmos se contradizem, né? Paulo aqui é o anticristo, porque ele transforma Jesus que vem em carne e osso, né, como um espírito, né, que habita dentro das pessoas, né? Enquanto os próprios discípulos, o qual Jesus deu autoridade, não confessa isso, confessa que Jesus veio em carne. Então Paulo é um anticristo, uma besta, um mentiroso.